O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos um caminho. Ontem se iniciou para nós um caminho de conversão, um caminho de mudança de vida, um caminho de interioridade, um caminho de escondimento. E nesse caminho nós vamos encontrar duas possibilidades de vivê-lo. Os preceitos do Senhor, obedecendo à vontade do Senhor e buscando fazer o que agrada a Deus, mas também encontraremos os desvios. Não é um caminho reto, mas é um caminho cheio de desvios, cheio de tentações que podem nos desviar daquilo que é a vontade do Senhor. O autor sagrado chama esse caminho de vida e outro de morte. No livro do Deuteronômio, nós ouvimos Deus falando pela boca de Moisés: Eu ponho diante de ti a vida e a morte. Nós iniciamos o caminho e esse caminho tem duas possibilidades: vida e morte. Mas nós não estamos sozinhos. Contamos com a bondade e com a misericórdia de Deus, que diz: Eu coloco diante de ti a vida e a morte. Mas não nos deixa sozinhos nessa angústia de termos que decidir para onde vamos. Ele mesmo, e um dia escutei uma comparação de uma pessoa falando dessa leitura, comparando com a figura do professor. Ele mesmo dá a questão, dá a prova tem as duas alternativas e ele, como um bom professor, já dá a resposta. Escolhe, pois, a vida. Eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida. Ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida. Então, nós não estamos sozinhos nesse caminho, mas nós precisamos estar atentos àquilo que são os desígnios de Deus e as inspirações do Espírito Santo que vão nos guiar para o caminho da vida, para o caminho do bem, para o caminho da obediência à lei de Deus. Isso é que vai gerar vida em nós. Veja, ele diz: escolhe a vida para que vivas, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Então nós não estamos sozinhos nesse período quaresmal. O Senhor caminha do nosso lado, mas Ele não vai nos obrigar. Ele nos avisa e não nos obriga. A gente falava na semana passada sobre a questão da liberdade, não é? Deus nos fez livres com a capacidade de escolher o bem. Agora, nós podemos escolher o mal. Tudo depende de nós. É uma questão de escolha. Deus é bom e nos coloca diante de um problema que já tem solução, mas Ele só nos avisa, Ele não nos obriga. Ele não vai marcar, como professor, Ele não vai pegar na nossa mão e marcar a alternativa. Ele vai nos avisar, Ele vai nos dar a dica, a direção de onde está a resposta. Marcar a resposta
depende de nós. Viver o que diz a palavra depende de nós. É uma questão de escolha. No Evangelho, nós vemos Jesus anunciando a sua paixão. É o primeiro anúncio da paixão que Lucas apresenta. E Jesus começa dizendo para os seus discípulos: olha, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o aviso que ele dá para os discípulos. Depois ele diz a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. O que Jesus está querendo dizer? Primeiro, ele anuncia a sua paixão, o caminho que ele vai seguir até chegar na ressurreição. Depois ele diz: se alguém quer me seguir, siga-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e venha. Venha para quê? Venha atrás de mim. Para onde? Para o sofrimento, para a morte, mas também para a ressurreição. Nós esquecemos desse detalhe. Quando Jesus diz: quem quiser me seguir, siga-me, ele não está somente falando de sofrimento, de cruz e de morte. Ele também está falando de ressurreição. Mas o sofrimento, a cruz e a morte são inevitáveis. Nós precisamos passar por eles. Se alguém quiser me seguir, siga-me. Era costume no tempo de Jesus, quem decidia se tornar discípulo de um rabi, caminhava seguindo os passos desse rabi, desse mestre. Por isso que Jesus diz isso para os seus discípulos. O caminho de sofrimento, de morte, de cruz, um caminho de vitória e também de vida. E é assim que a gente vai chegar à salvação. Quem quiser salvar a sua vida, o que é salvar a sua vida aqui? Evitar tudo isso. Eu evito o sofrimento, eu evito a morte, eu evito a cruz. Salvei a minha vida, estou livre. Jesus diz: vai perdê-la. Agora, quem perder a sua vida por causa de mim, o que significa perder a sua vida por causa de mim? Abraçar, acolher a cruz, o sofrimento e a morte, com ele e a ressurreição. Esse ganhará a sua vida. Para o mundo, perdeu a vida. Vixe Maria, fulano sofre mais do que tudo. Já não tem sentido a vida dele. Mas aquele que está sofrendo com Deus ganha a sua vida. Essa é a grande diferença. Quem salva a sua vida porque está fugindo da tribulação, da cruz e da morte, perde. É a lógica inversa do reino de Deus. E quem perde a sua vida enfrentando tudo isso aqui, por causa de Jesus e com Jesus, ganha a sua vida. Isso é loucura para o mundo, mas isso é sabedoria de Deus. E é a sabedoria do tempo da Quaresma. Então não tenhamos medo do sofrimento, da morte, da cruz, que vão se aproximar de nós nesses 40 dias. Não tenhamos medo de perder a nossa vida por causa de Jesus. Isso só nos fará ganhar vida e não perder. Nós não estamos mergulhados na lógica do mundo. Nós estamos mergulhados na lógica de Deus. Ela é inversa à lógica do mundo. Não tenhamos medo de entrar nessa lógica, verdadeiramente escolhendo o bem, escolhendo a vida, escolhendo a bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,